A OTAN está comemorando 75 anos de fundação, vivendo a maior tensão desde a Guerra Fria. Neste momento está acontecendo em Washington uma cúpula anual, onde Joe Biden diz que Putin não prevalecerá e reafirma o seu compromisso de proteger a integridade do território da Ucrânia. A grande novidade aqui é que a OTAN, que foi criada para proteger o Atlântico Norte, ou seja, Europa, Estados Unidos e Canadá, agora estará muito atenta às ações da China, porque a aliança Moscou-Pequim é a maior ameaça à segurança internacional, inclusive os países do Atlântico Norte. Se você quer entender quais são as consequências dessa reunião e principalmente as perspectivas da OTAN para esse novo momento da geopolítica, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar. OTAN completando 75 anos, a formação da maior aliança militar da história da humanidade. Mas você sabe por que a OTAN começou? Bem, ela começou justamente para proteger a Europa de uma possível invasão soviética logo ali no iniciozinho da Guerra Fria, uma vez que a Segunda Guerra Mundial havia terminado há pouquíssimo tempo. E durante muito tempo, a rivalidade do mundo bipolar foi o que organizou o tabuleiro da geopolítica internacional. De um lado você tinha a OTAN para proteger justamente esses países europeus, do outro lado você tinha a toda poderosa União Soviética, que também tinha sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia. Esse já não existe mais, assim como a União Soviética acabou nos anos 90. Mas a OTAN não só continuou, como se expandiu, hoje com 32 países membros. Contudo, os inimigos se transformaram. A União Soviética, que antes era um risco, agora tem a sua grande herdeira, a Rússia. Mas sem dúvida nenhuma, o que mais preocupa é a ascensão da China e principalmente a aliança entre Moscou e Pequim, justamente no que nós estamos nos acostumando a chamar de eixo das ditaduras. Para você entender tudo o que está acontecendo, se liga aí nas reportagens que eu separei para você no dia de hoje. A primeira delas da Veja, que diz assim na sua manchete: OTAN dá a largada à cúpula nos Estados Unidos, de olho em ameaça da Rússia e da China. Letrinhas pequenas. A cúpula anual da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, começou nesta terça-feira, dia 9, em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, e vai durar até quinta-feira, dia 11. Espera-se que dois principais temas da reunião entre os 32 países membros da Aliança Militar Ocidental sejam a guerra na Ucrânia e como enfrentar a Rússia de Vladimir Putin, bem como a ameaça do projeto de poder global do líder da China, Xi Jinping. Sem dúvida nenhuma, os objetivos da OTAN de hoje são um tanto quanto diferentes da sua fundação. Se por um lado, quando ela foi fundada, o seu objetivo era proteger a Europa Ocidental, ou seja, os países do Atlântico Norte, agora tem muito mais uma visão global. A OTAN, que sempre focou toda a sua atenção no leste da Europa, principalmente na antiga União Soviética e agora na Rússia, está começando a voltar as suas atenções de forma mais global, entendendo a ameaça da China. Xi Jinping tem como grande ideia transformar a China no país mais influente do mundo, mudando completamente o tabuleiro da geopolítica, ou melhor, a ordem mundial vigente. Só que o problema que existe justamente aí é porque a China é simplesmente uma ditadura, tanto quanto a Rússia de Vladimir Putin. Ou seja, hoje em dia já se fala até mesmo na possibilidade de uma espécie de OTAN global, porque se nesse momento dois novos países acabam de entrar na organização, são eles a Suécia e a Finlândia, que fizeram isso por medo da Rússia depois da invasão da Ucrânia. Hoje já se pensa em colocar, não necessariamente dentro dessa instituição, mas algo semelhante a isso, alguns países da Ásia ou regiões banhadas no Indo-Pacífico, principalmente Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, países que são completamente alinhados aos costumes e aos princípios da Europa, o pensamento americano, e que tem na China o seu grande rival e a sua grande ameaça regional. Atenção aí à próxima reportagem. Olha só, isto é, e olha a importância disso. OTAN endurece com China por apoio à Rússia, ou seja, sem dúvida nenhuma, essa aliança nefasta de duas ditaduras hoje é o maior risco à segurança internacional. E durante muito tempo, podemos falar aí principalmente dos anos 2000 para cá, ou seja, nesse um quarto de século que nós estamos vivendo, chegando lá, né, nos 25 anos do século 21,
Tudo o que aconteceu foi, a China passou a ser aquele país que absorveu todas as grandes empresas, todas as tecnologias do mundo. A China se transformou no maior parceiro comercial da maioria dos países importantes, desenvolvidos, das grandes democracias. Contudo, está se percebendo nesse momento de forma muito clara que não dá para confiar em ditaduras. Essa história de você colocar todo esse poder econômico, tecnológico nas mãos de autocracias, de ditaduras, de países socialistas em especial, vai acabar fatalmente em conflito. Ou seja, hoje o mundo voltando a um período que nós conhecemos no passado como Guerra Fria. Um mundo, no mínimo, bipolar, onde você vai ter claramente dois polos de influência. De um lado, as democracias. E olha que interessante, por mais que todos aqui, pelo menos eu espero que todos, sejamos defensores da democracia, a democracia tem uma série de problemas. E o principal deles é, a democracia é o sistema do consenso. O problema é que esse consenso poucas vezes é alcançado na prática. Pensa aí na política do nosso país. Nós temos aí vários problemas justamente porque não conseguimos alcançar o tal do consenso. Nós temos a direita brigando com a esquerda, nós temos interesses individuais, interesses de classes, interesses de empresas, e tudo isso dificulta o consenso. E quando esse consenso não é formado, geralmente o que acontece é uma estagnação. Por outro lado, você tem as ditaduras do Oriente, principalmente lideradas aqui pela Rússia de Vladimir Putin e pela China de Xi Jinping. Por um lado, eles são completamente autoritários, não respeitam uma série de direitos, mas uma coisa essas ditaduras têm de bom, e isso tem que ser dito. Os planos que lá são traçados, principalmente os planos de longo prazo, todos serão cumpridos, porque você não tem a preocupação, por exemplo, das eleições, do voto. Você não precisa agradar a sua população, uma vez que você é um autocrata, uma vez que você utiliza a força para se manter no poder. Então, todos aqueles planos de desenvolvimento e principalmente o tipo de caminho que se vai percorrer, tudo isso tende a dar muito certo e de ser muito mais fácil em ditaduras do que em democracias. Talvez a única exceção a isso sejam democracias que tenham aí as monarquias à sua frente. Por isso que eu tenho alguns colegas que defendem a monarquia e têm ótimos argumentos para isso. Porque em um sistema monárquico, onde o rei não precisa se preocupar necessariamente com a opinião pública, ele pode, de fato, traçar metas longas, ambiciosas para um futuro distante, e essas metas serão perseguidas. Coisa que na democracia é muito difícil, porque a alternância do poder, a falta de consenso, pode fazer um projeto excelente começar, mas no próximo governo, na próxima legislatura, tudo aquilo será abandonado e se começar um novo projeto que pode ser melhor, que pode ser pior, mas não há uma continuidade, coisa que não existe nem nos impérios, nem nas monarquias, tampouco menos ainda nas ditaduras, como é o exemplo da China e da Rússia. E é exatamente por isso que hoje a economia mundial, principalmente dos países europeus, dos Estados Unidos, está com uma grande mudança. Estão trazendo novamente as suas empresas, as suas fábricas para o Ocidente, instalando em países parceiros, países onde eles sabem que eles vão poder ter a influência que eles não têm nesses países do Oriente. Ou seja, hoje nós temos de fato uma disputa, uma nova Guerra Fria entre as democracias do Ocidente e as ditaduras do Oriente. E isso fica muito claro principalmente na aliança que tem se formado entre essas ditaduras. Vladimir Putin, com toda a sua ambição territorial, embora já seja dono do maior país do mundo, invadindo o território da Ucrânia, isso ele, na cabeça dele, com certeza, daria a ele uma projeção, muito mais poder, ele que imaginava, e eu tenho certeza que a OTAN não interferiria nesse conflito como está fazendo, mas deu aí com os burros na água. E quem é o grande apoiador justamente dessa ditadura da Rússia? Justamente a China, que vê na Rússia a possibilidade de fazer um contraponto à ordem mundial que está posta, justamente uma ordem mundial liderada pelo Ocidente, em especial os Estados Unidos. Mas como eu digo nas minhas aulas, quando eu estou falando de geopolítica para os meus alunos, em especial da terceira série do ensino médio, uma ordem mundial
tende sempre a mudar. Será que nós estamos vendo o início de uma nova ordem mundial? Bem, letrinhas pequenas aí, vamos ver como a OTAN está ficando cada vez mais de olho aberto, de olho vivo com a China. O esperado é que na cúpula da OTAN, em Washington, os líderes da aliança pressionem a China a rever o seu apoio à Rússia. Os chefes de Estado reunidos na cúpula da OTAN, na capital dos Estados Unidos, além de discutirem a aprovação de um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, também debatem sobre como lidar com o apoio da China à Rússia, porque sem dúvida nenhuma, se hoje a Rússia tem alguma capacidade operacional para manter esse conflito na Ucrânia já por mais de 2 anos, é porque ele encontrou um apoio, porque o Ocidente fez de tudo para simplesmente sancionar a Rússia e excluir a Rússia de todo o cenário internacional. E como é que a Rússia tem conseguido sobreviver? Acordos bilaterais com alguns países, conseguindo munição da Coreia do Norte, conseguindo tecnologias do Irã, olha só, do Irã, mas principalmente conseguindo o apoio da China, conseguindo vender para a China, conseguindo substituir o Ocidente pela China, no caso das suas exportações, conseguindo componentes eletrônicos para a sua indústria de defesa, produzidos lá na China, e agora até mesmo a Índia está entrando nessa ideia. E isso provavelmente vai ser muito atacado por esses países que são membros da OTAN, que também são as maiores economias do mundo. Atenção no próximo parágrafo sobre a declaração do secretário-geral da OTAN. Em uma entrevista à mídia americana antes da cúpula, o secretário-geral da aliança, ou seja, da OTAN, Jens Stoltenberg, descreveu a China como, abre aspas, o principal facilitador da guerra da Rússia contra a Ucrânia, fecha aspas. E eu tenho certeza, eu concordo plenamente com eles. Se não fosse o apoio da China, hoje a Rússia não teria mais capacidade operacional, logística, econômica de manter este conflito. Ou seja, se a China simplesmente diminuir ou parar de apoiar a Rússia, esse conflito tem tudo para acabar de forma muito mais rápida. Mas você aí acha que a OTAN tem capacidade de pressionar a China? Bom, sem dúvida nenhuma que essa pressão não vai vir do ponto de vista militar, ela vai vir do ponto de vista político e principalmente econômico, porque embora a China seja extremamente importante, ela tem a sua economia muito baseada também nas exportações. Ou seja, se a Europa, se os Estados Unidos pararem, sancionarem a China, pararem de comprar, pararem de vender e retirarem da China todas as suas empresas, a China teria um prejuízo gigantesco. Ousa dizer até que nos anos seguintes isso causaria aí um declínio muito rápido da economia chinesa. Ou seja, a China ela apoia, pero não muito, ou seja, não tão às claras. É claro que todo mundo sabe aí da conexão entre Pequim e Moscou, mas, por exemplo, até agora a China não está fornecendo armas para os russos, pelo menos não de forma oficial. Mas isso não impede eles de fornecerem, por exemplo, os componentes que a indústria de defesa russa precisa para se manter no conflito, uma vez que esses componentes não podem mais vir do Ocidente devido às sanções que foram colocadas. Mas aí eu te pergunto, qual será o futuro dessa aliança que acaba de completar 75 anos? Sem dúvida nenhuma, a questão da Ucrânia é um ponto muito importante. É a partir desse campo de batalha, dessa linha de frente, que o futuro da própria OTAN estará sendo decidido. E é por isso que Zelensky, o presidente da Ucrânia, que não é membro da OTAN, participa neste momento da cúpula da OTAN para mostrar o quanto a Ucrânia precisa da ajuda da OTAN, principalmente dos países europeus, para que ela consiga ser justamente esse estado tampão, esse separador entre a Rússia e a Europa. Contudo, muitos desafios estão muito próximos da aliança. Para você entender, mais uma reportagem aí, dessa vez Correio Brasiliense diz assim na sua manchete: Guerra da Ucrânia, cúpula da OTAN reforça apoio contra a invasão russa. Como eu disse, o campo de batalha da Ucrânia é de fato extremamente importante para nós entendermos o futuro dessa aliança. Letrinhas pequenas. As atenções da cúpula da OTAN se voltam para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Enquanto o anfitrião tenta convencer os democratas que têm condições de lutar por um segundo mandato na Casa Branca, o líder ucraniano se esforça para obter apoio militar da OTAN contra a agressão russa. Os dois se reunirão na tarde desta quinta-feira, dia 11, ou seja, hoje, quando os norte-americanos pretendem reforçar o apoio inabalável à Ucrânia. Bom, o que tem de importante
importante aqui nessa informação? É o seguinte, hoje a OTAN ela tem uma ameaça muito grande chegando ali, ó, bem às portas. E eu não estou falando da Rússia, eu estou falando de um inimigo interno. Eu estou falando das eleições americanas que acontecem em novembro. Por quê? Se Donald Trump vencer, não tenha dúvida, tudo com relação à OTAN vai mudar. Primeiro que o Donald Trump já se mostra nada favorável a mandar tanto dinheiro e tanta ajuda para a Ucrânia. Segundo, que o Donald Trump já ameaçou até mesmo retirar os Estados Unidos da aliança. Por quê? Porque ele tem falado que os países da Europa não têm cumprido com as suas obrigações, não têm feito o dever de casa, que é o investimento na sua indústria de defesa, nos seus exércitos, ou seja, pegar 2% do PIB de cada um dos países para o investimento em defesa. Ou seja, esses países estavam se garantindo basicamente no poder dos Estados Unidos, uma vez que a Rússia estava quieta, lembra? A OTAN foi criada por uma ameaça comum, que era a União Soviética, que já não existe mais. Se ela não existe, para que gastar tanto dinheiro com defesa? Só que aí vem quem? Quem não está preparado para a guerra, o que vai ter? Vai ter a guerra. E é exatamente por isso que agora está todo mundo correndo contra o tempo, porque a ameaça voltou. Vladimir Putin e a Rússia no leste europeu com a invasão da Ucrânia. Ou seja, esse vai ser um desafio gigantesco para a OTAN, ao ponto de alguns líderes europeus, como por exemplo o presidente francês Emmanuel Macron, dizer que a OTAN, a Europa no caso, não pode mais depender dos Estados Unidos como tem feito nesses 75 anos de fundação. Ou seja, nos próximos anos, a OTAN pode ter, de fato, uma grande modificação, principalmente a depender de quem vença as eleições nos Estados Unidos. Seguindo. Em seu discurso de abertura no início da noite de ontem, Biden anunciou uma histórica doação à Ucrânia feita pelos Estados Unidos, pela Romênia, Holanda e Itália, de 5 sistemas adicionais de defesa antiaéreo. Outros países membros prometeram sistemas semelhantes, inclusive 4 baterias Patriot. Abre aspas. Ao todo, a Ucrânia receberá centenas de interceptadores adicionais, disse antes de citar nominalmente Putin. Agora vem a parte mais importante. Eu até coloquei aqui em destaque para você, vou dar um zoom aqui. Olha só, olha o que o Biden falou do Putin. Abre aspas para o presidente americano. Antes da guerra, Putin pensava que a OTAN iria se romper. Hoje, a OTAN está mais forte do que nunca. Não se engane, a Rússia está fracassando nesta guerra. A Rússia não prevalecerá. A Ucrânia prevalecerá. Olha que forte. Olha que importante. O que está acontecendo aqui é, neste momento, o governo Biden está assumindo de forma quase que total e integral a defesa da Ucrânia, dizendo que faremos tudo o que for necessário para defender a Ucrânia da invasão da Rússia. Mas, como eu disse, os Estados Unidos é uma democracia e a democracia tem suas imperfeições. Tudo pode mudar em novembro com uma nova eleição. Só para finalizar aqui, ó. Para Biden, o momento atual da história pede uma força coletiva. Este é um momento fundamental para a Europa e para a comunidade atlântica de nações, ou seja, o Atlântico Norte, justamente os países da OTAN, declarou antes de agraciar o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, com a Medalha da Liberdade. E não tenha dúvidas, o mundo inteiro está de olho nessa reunião, nessa cúpula da OTAN, principalmente a dona Rússia e a dona China, que a partir das ações da OTAN vão traçar aí as suas estratégias. A OTAN ainda é a principal defensora das liberdades e das democracias. Contudo, como eu disse, o mundo hoje vive uma nova Guerra Fria, uma divisão quase que bipolar, não por terem duas potências apenas, como a antiga Guerra Fria, mas por terem dois lados. Só que esses lados ainda são meio nebulosos, porque alguns países estão meio que no meio do caminho. Por exemplo, o Brasil, a Índia, entre alguns outros. A Romênia, por exemplo, a Turquia, que são países, inclusive, que fazem parte da OTAN, mas que estão ali o tempo inteiro flertando com o autoritarismo e com as ditaduras do Oriente. Agora é o seguinte, chegando nessa parte do vídeo, eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí do papel da OTAN no mundo, principalmente para os próximos anos? Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários a sua opinião. É importantíssima aqui para o canal. Agora, chegou até aqui, dá essa força, dá essa moral, clica aqui ó, na logo do canal, se inscreve, badala o sininho das notificações, deixa seu comentário e deixa seu like. Seu like é importante demais aqui para o canal.
Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. Eu volto amanhã com mais um episódio, 6 horas da manhã, para você ficar super bem informado. Clica aqui, não esquece. Beijão, fica com Deus. Fui.